Boa noite a todos. De onde, dependendo da hora que você estiver assistindo a esse vídeo, pode ser boa tarde, bom dia, né? Mas como nós estamos numa casa espírita, fazendo uns estudos com o pessoal presente, né? E é de noite, então por isso nós falamos boa noite. Nós vamos dar continuidade aos estudos do Apocalipse. Né? Nós fizemos uma primeira parte alguns dias atrás, acho que uns 15 dias. Tratamos de Apocalipse, uma mensagem de esperança, parte 1, e agora falaremos da parte 2, que é a continuidade, a continuação, né, do livro. Só para a gente recordar, né, o livro do Apocalipse foi escrito ali entre o ano 95 e 96, né, da nossa era, escrito por João, um dos apóstolos de Jesus, quando ele estava exilado na ilha de Patmos, que era lá no mar Egeu, que pertencia aí, né, geograficamente ao território da Grécia, né, e que hoje pertence à Turquia, né. Essa ilha de Patmos, ela se tornou aí um patrimônio da humanidade, né, tombada pela Unesco, acho que por volta de 1999, recente, né. E legal, achamos que a ideia foi boa, né, que os turistas, né, podem ir lá e curtir um pouquinho, né, aquele ambiente de tanto significado para nós cristãos de uma forma geral, né. João disse que estava na ilha de Patmos. No dia do Senhor, ele foi arrebatado em espírito. No dia do Senhor, nós comentamos também que se trata do sábado, né, que era guardado, né, que esse dia só foi mudado lá para o início do século IV, pelo Constantino, que ele mudou para domingo, né, e que esse arrebatamento, né, é um estado de êxtase em que ele entrou, né, se desligou, né, não é o sono, não é quando nós estamos dormindo, que o nosso espírito viaja, né, ligado sempre ao corpo, por um cordão fluídico, né, mas ele viaja, né, e aí nós temos aqueles sonhos mirabolantes, né, às vezes bons, às vezes não tão bons, né, mas ele estava acordado, né, por isso ele fala de arrebatamento, de transe, que nós chamamos no Espiritismo de faculdade mediúnica por desdobramento, né, então se desdobrou e se viu em outro lugar, e nesse lugar ele começou a ver imagens, dragões, coisa de 7 cabeças, 7 chifres, diademas e tudo quanto é aquelas coisas horrorosas, né, que ele cita, e que nós sempre consideramos como uma grande simbologia, né. Nós falamos da numerologia também desse livro, para nós tomarmos um pouco de cuidado, né, para não levarmos ao pé da letra, né, porque o número 7, por exemplo, vai nos acompanhar desde o primeiro capítulo até o 22º, essa simbologia do número 7. E o número 7, se nós acompanharmos desde o começo, lá do livro de Gênesis, fala do número 7, né? Para os hebreus, né, significava a completude, né, a exatidão. Então, o anjo mostrou para João exatamente nessa esfera, nesse grau de simbologia que eles dominavam a linguagem na época, né? Não é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas quando se fala de 7, é para dizer que é o total. Vocês se lembram de quando um dos que seguiam Jesus perguntou para Jesus se era lícito perdoar 7 vezes, e o que Jesus disse? Não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, para você ver como Jesus atribuiu isso, né? Essa completude, essa exatidão, de que nem 70 vezes 7 é suficiente também, você percebe? Então não é simbologia, né? Tem que perdoar sempre, é isso que significa, é completude, né? Então o 7 significa isso dentro do Apocalipse, né? As outras numerologias que nós vamos encontrar, cada hora tem um significado, né? Vamos ver de acordo com o texto, né? Então ele diz que essa mensagem é uma mensagem de Deus, né? Autorizada por Deus, dada a Jesus, por intermédio de um anjo, passou para o João. Veja só, né, os intermediários que houve entre João e Deus nessa mensagem, né, nesse livro do Apocalipse, né. Então,
nós vimos na primeira parte que o principal, ele apresentou o livro, né? Porque ele disse que estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. Ora, como assim a palavra de Deus leva-o a exílio? Ele foi exilado na ilha de Patmos, né? Na época do imperador Domiciano, a ilha de Patmos, segundo a história, né? Segundo aí histórico, né? Fala que era um local utilizado para exílio de pessoas, tanto da parte religiosa quanto da parte política, né? E ele estava lá, por isso que ele fala que é por causa da palavra de Deus, porque os cristãos, sendo muito perseguidos, ele foi um dos que não foram mortos e acabou tendo aí, né, essa vantagem de ser apenas exilado, né? Então, o anjo disse para ele, em nome de Jesus, né, disse para ele, representando Jesus, olha, você vai escrever a todas as igrejas da Ásia, as 7 igrejas da Ásia. Olha, aí começa as 7 igrejas da Ásia. Então não são aquelas 7 igrejas que são citadas lá, né? Necessariamente. Aquilo ali é uma simbologia que representa para nós a totalidade das igrejas cristãs. As igrejas que falam do bem, né? Quando se fala de bem, nem precisa falar somente de um nome de um Deus, né? Quando se fala do bem, algum ser bondoso está por trás disso, né? Então não importa aí a crença, né? A esfera religiosa, né? Importante é falar do bem, ensinar os fiéis que ali vão a procurar um caminho melhor para si mesmo, né? Então, essas 7 igrejas da Ásia simbolizam, então, todas essas religiões. E ele começou a falar para João, olha, escreve para a primeira igreja, lá, a de Éfeso, olha, eu conheço as tuas obras, lembra? Mas você abandonou o primeiro amor, né? Ou seja, ele fez um relato do que a igreja ia passar durante esses séculos. Né? Aquilo ali é uma representação do que o anjo estava mostrando para João, o que ia acontecer na igreja a partir daquele momento, durante todos esses séculos. Né? Não foram apenas naquelas igrejas, não é algo que já tinha acontecido, e nem que estava acontecendo necessariamente, mas algo que aconteceria para sempre, né? Por todo esse século que nós estamos vivendo. Então, nós trazemos toda essa simbologia dessas 7 igrejas para nós. Né? E aí nós vimos, naquela primeira parte, o que acontece em cada uma das nossas igrejas, nossos templos, né? Das mesquitas, das sinagogas, dos templos espíritas, dos terreiros. Né? Em todos os lugares sempre tem todas aquelas vicissitudes e virtudes citadas por Jesus através do anjo ao João, que vocês podem conferir ao ler, então, aí o Apocalipse, carta por carta, a cada uma dessas igrejas, e vocês vão ver que nós estamos dentro de todas elas. Por isso que ela é perene, ela é eterna, ela é atemporal, né? Porque serve para todos os momentos, tá bom? Hoje, então, depois que João fez tudo isso, viu tudo isso, ele disse, olha, depois dessas coisas, João fala, eu olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, ora, uma porta aberta no céu. Depois de que coisas? Né? Depois de todos esses acontecimentos que a terra vai passar, ele ainda viu outras coisas. O anjo disse, né? O anjo disse, ele conseguiu ver uma porta aberta. Que legal, né? Para nós pode simbolizar que, apesar de todas aquelas tormentas, de todas as agruras, de todos os sacrifícios, né, que nós passamos aqui na Terra, há sempre uma oportunidade, né, que Deus nos dá para que nós vençamos. Então, às vezes tem um desânimo, uma depressão, que é muito está em moda hoje, né, a depressão, infelizmente, né, em moda, né, é o que mais acontece hoje, né. Mas sempre, quando a gente está no fundo do poço, essa mensagem quer dizer que existe uma porta aberta no céu. Ou seja, você não está abandonado, né? É nesse sentido que a gente entende, né? E aí o anjo passa a falar para ele, sobe aqui, ele dá uma ordem, o anjo dá uma ordem para o João, sobe aqui e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Veja, depois de tudo aquilo que ele viu, que a igreja iria passar durante o século, ainda outras coisas iriam acontecer, mas devem acontecer. Nós falamos bastante desse deve acontecer, porque as profecias, de uma forma geral, às vezes nos deixam até frustrados, né? Veja Nostradamus, né? Tanta coisa que ele falou e a gente nem consegue definir se realmente aconteceu, né? Só o fim do século aí, 20, por exemplo, que eu presenciei, né? 1992, 1999,
né? Não aconteceu nada, aparentemente, do que ele havia previsto. E outras profecias. Então a gente não deve ficar pautado em cima de uma profecia, seja ela de que espírito for, de quem for. Né? Se nós não... Porque são linguagens, né, do etéreo, da quinta essência, que não podem chegar para nós de uma forma meio ruídos, né? Mas por isso que deve acontecer, eles não disseram, isso vai acontecer, não, deve acontecer, porque nós podemos mudar, né, o eixo da comunicação, nós podemos mudar o destino, porque o destino está nas nossas mãos de uma certa forma, até um certo limite, né? Então, por isso, elas devem acontecer. E ele viu que ao redor do trono, havia um trono, e ao redor do trono havia 24 tronos, então, outros 24 tronos, né? E tinha um trono maior, e ao redor desse trono, havia 24 tronos. E via assentados sobre esses tronos 24 anciãos vestidos de vestidos brancos. Então esse trono era o trono onde estava o Cordeiro, né, que representa Jesus. Em volta de Jesus, 24 espíritos, 24 anciãos, né, vestidos de vestidos brancos. Ora, vestido de vestidos brancos simboliza não o oposto ao negro, ao roxo, ao vermelho, não. A gente sabe que o branco representa a união de todas as cores. Então, aqueles anciãos vestidos de vestidos brancos já passaram por todas as experiências necessárias para chegar a ser ancião, né? A estar com essa aura pura, branca, né? Então, eles representam... Por que 24? Aí fala-se que esses 24 anciãos têm, lá no livro de Moisés, fala que as tribos de Israel, eles reuniam 24 anciãos para cuidar de um determinado local lá nos tabernáculos, né? Mas nós podemos adiantar um pouco mais, né? Não vamos ficar circunscrito, né, àquela época. Nós entendemos que esses anciãos são representados por 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos de Jesus. Ah, mas então só eles que estavam em volta de Cristo? Não, não. Todo mundo, todos nós, que trilhar o caminho pautado nos ensinamentos dos apóstolos e daqueles que fizeram as coisas boas das tribos de Israel, que nem tudo foi tão bom assim, né? Inclusive os nossos apóstolos, quantos eles não tiveram muitos erros, muitos defeitos? Todos nós temos problema, né? Jesus não quer ninguém perfeito para guiar os pastores. Jesus pegou logo Pedro, que era medroso, era um monte de coisa que falava lá. E é esse mesmo, são essas pessoas que Jesus pede. Jesus não quer a pessoa já perfeita, né? Ele quer a pessoa que tem coragem, que em nome do amor vai atrás do seu propósito e ajudar a quem quer que seja em nome de Jesus, né? Então, esses da tribo representam as 12 tribos e os outros que representam os 12 apóstolos. Então, todos nós que estamos juntos com eles, nós estamos representados nesses 24 anciãos, tá? Agora, vestido de branco é ainda mais um alento para nós entendermos quantas vidas, quanto ainda nós precisamos fazer para chegar a essas vestes brancas, né? E do trono saíam relâmpagos e trovões, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Bom, relâmpagos e trovões. Parece que lá no Antigo Testamento, o pessoal sempre fala do maná, né? Que o povo lá os hebreus, os israelitas, no deserto, recebiam do céu um alimento, né? Que era até perigoso, falava que não podia juntar porque estragava, aquela coisa toda. Bom, enfim, né? Vocês conhecem essa história do maná que o povo de Israel recebia, né? Que falava que era Deus que estava mandando alimento para o povo, né? Olha, nem tudo é maná, tá bom? Então, assim, relâmpagos e trovões representam a cobrança do alto. Ou seja, não vamos ficar aqui parados achando que tudo vai cair do céu, existe cobrança, né? Então os relâmpagos avisam, olha, né, levante-se e vá fazer o seu trabalho, vá progredir, vá buscar o seu melhor, né? Porque os céus mandam o maná, tem os tronos, tem os anciãos, mas os céus cobram a nossa, porque se eles não cobrassem, né, se Deus fizesse tudo por nós, qual seria o nosso mérito, certo? Então, mais ou menos nesse sentido. Além do mais, nós podemos entender aqui que relâmpagos e trovões é aquela história, né? Não é porque nós estamos entendendo que as coisas vão acontecer, que nós acreditamos que o mundo vai melhorar, vão vir os 24 anciãos. Não é por isso que vai ser fácil.
O fato de nós acreditarmos em Jesus, acreditarmos em Deus, acharmos que somos cristãos, que estamos no caminho melhor, no caminho correto, não quer dizer que é fácil, né? Não quer dizer que nós não vamos ter doença, não quer dizer que nós não vamos perder emprego, não quer dizer que nós não vamos ter conta para pagar, não quer dizer que nós não vamos ter problema com vizinho, nós não vamos ter problema com parentes, problema com um monte de coisa no trânsito, em tudo quanto é lugar. Não, exatamente isso, ou seja, representa tudo isso. Ou seja, nós estamos aqui, né? Vamos sim vestir as nossas vestes brancas, mas precisamos passar primeiro pelos relâmpagos, pelos trovões, tá certo? Aí ele fala, no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Olha, se nós temos 2 olhos, né, e nós conseguimos ver muita coisa, imagine com 4 olhos. Nós teríamos uma noção global de tudo, geral, de tudo que está à nossa volta. É o conhecimento, né? Conhecimento. Esses animais representam que todos eles fazem parte da natureza. Né? Os animais cheios de olhos trazem para nós não só o conhecimento que nós vamos chegar nesse limite de 4 olhos, né? Ou seja, nós vamos dobrar a nossa amplitude, nós vamos duplicar aquilo que nós somos. Então nós somos muito materialistas, nós não temos ainda a leveza, tal, mas nós vamos chegar lá, quando nós estivermos nesse ponto de termos 4 olhos, ou seja, de sermos tão sábios, tão conhecedores da doutrina e da natureza. Mas esses 4 animais cheios de olhos representam, também pode representar, né? É uma simbologia, que tudo na natureza é perfeito. Nada é por acaso. Os animais também têm sabedorias. Os animais também são úteis. Imagine na Idade Média se não fosse o boi, puxar o boi, os animais puxando os arados, os carros. Imagine o que os animais fizeram para nós. Nós hoje talvez não tenhamos essa noção, mas olhar um pouquinho para trás, nós vamos ver que eles foram muito mais importantes do que o próprio homem. Então, é uma colocação de que não é só o homem que é o mais importante, mas os animais têm os primeiros olhos, as primeiras virtudes, os primeiros trabalhos vieram desses animais. E aí o primeiro animal era semelhante a um leão, desses 4 animais que ele via. E o segundo a um bezerro, o terceiro tinha um rosto como de um homem, e o 4º animal era semelhante a uma águia voando. Bom, aqui também existe uma simbologia muito bonita, né? Que, como esses animais sempre foram úteis, né? Nós podemos fazer aqui uma comparação, trilhar aqui um caminho sobre a evolução da espécie, né? Aqui ele está dizendo que o primeiro animal que ele via era o leão. Olha, o que é o leão? É o mais bravo, né? O mais bravo, que é folgado, inclusive, né? As leoas caçam e ele come. Depois, quando ele encontra uma leoa com os filhotes, ele come, mata os filhotes da leoa para colocar a estirpe dele, né? Então, assim, é um bicho meio folgado, né? Ou seja, é o retrato do homem primitivo. É o retrato da ferocidade que existia em nós quando nós éramos ainda primitivos. Percebe? Então, ali representa essa imaturidade, ou esse momento, né? Tenebroso da nossa existência, lá nos primórdios da evolução como um todo, né? Aí ele viu um bezerro. Olha, o segundo é um bezerro. O que é um bezerro? Para começar, não é um touro, não é um búfalo, né? É um bezerro. É algo que ninguém tem medo. O bezerro não traz medo para ninguém. Já gera uma empatia legal e tal. Além do mais, ele come capim, come relva, já não é mais, né? Comedor de carne, né? Não é mais carnívoro, percebe? E ele bebe leite, né? Ele é alimentado por uma mãe. Veja bem como que já começa a moldar. É essa espécie nossa evoluindo aos anos dos milênios, né? O tempo dos milênios, né? E esse espírito que somos nós caminhava com esses animais. Precisava desses animais para fazer morada quando ainda éramos princípio espiritual. Quando apenas uma centelha estava procurando um veículo para se comunicar, mas não era possível se comunicar pelo cérebro do leão, nem pelo cérebro do bezerro. Mas, de repente, aparece o homem. Ele veio, o quarto animal, né, era semelhante a um homem. Não, o terceiro tinha um rosto como de homem, ou seja, aí nós já vemos o espírito aparecendo, né, já ereto, né, esses animais, o animal já evoluiu. Né? Então, nós podíamos agora, o espírito podia respirar, tinha um cérebro, era individual, porque o espírito necessitava
do livre-arbítrio, ele já tinha conquistado o livre-arbítrio, mas não podia exercer, porque enquanto não houvesse uma espécie que moldasse o seu crânio, a sua mente, para que ele alojasse e pudesse usar. E em seguida ele fala que ele via o quarto, que era uma águia voando. Ora, o que nós tanto queremos? Quando nós vemos um pássaro voar, não é gostoso? A gente sente aquela leveza. Eles veem tudo lá de cima, numa águia, porque a águia é poderosa, né? Então, e ela é autêntica, né? Ela está lá voando, não é uma águia qualquer, é uma águia voando. Ou seja, nós volitamos quando nós estamos em espíritos de noite, né? Quando nós sonhamos, né? E o que nós entendemos, nós espíritas, né? No plano espiritual, assim como os anjos, né? Para outras igrejas que entendem, né? Nós não temos barreiras, né? Nós passamos de um lado para o outro, nós volitamos, nós voamos, né? Então isso é a simbologia dessa evolução do homem que está por vir, né? Em tempos que nós um dia veremos. E ele fala que viu na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então, na destra é a mão direita, né? O que estava na mão direita do Cordeiro, desse que estava lá no trono, que era Jesus? Um livro. Eu até coloquei aqui que o livro simboliza a terra. Ora, quem é o nosso arquiteto sideral? Quem é o nosso engenheiro? Que há 4 bilhões e meio de anos, segundo a própria ciência, a Terra teria surgido, e esse Cristo já existia como Cristo, como engenheiro, né? É como se ele tivesse uma planta ali, um engenheiro conhecendo todas as medidas, as linhas, nas curvas, onde ia isso, onde vai aquilo, ou seja, ele conhecia a planta como ninguém, e Jesus conhece a terra como a palma, como nós conhecemos a palma da nossa mão. Por isso ele tinha esse livro, que é a terra, simbolizado ali na mão. João viu essa terra ali, na mão de Jesus, porque Jesus tinha todo o conhecimento e tinha o poder e todo o controle da terra, né? E ele segurava um livro. Esse livro estava escrito por dentro e por fora. Nós normalmente vemos um livro quando ele se abre, né? Mas quando ele fecha, nós não temos como ler, né? Mas esse livro era um livro que era escrito por dentro e por fora. Mas quem é que podia ler? Quem é que podia abrir esse livro? Nós vamos ver quem que podia abrir esse livro. Porque ele estava selado com 7 selos. Mais uma vez, 7 selos. Não são 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São todos os acontecimentos que deverão surgir, que nós deveremos passar, que a Terra deverá passar. Tudo o que vai acontecer, tudo o que precisa acontecer, essa globalidade, né, essa completude, para que chegue ao momento que nós tanto esperamos de uma Terra de justiça, de uma Terra de paz, de uma Terra onde não há guerra, onde não há fome, né? E nós vamos falar já dos 4 cavaleiros lá, né? Que representam lá todas essas amarguras aí, né? Então esses selos nós vamos começar a ver esse selo daqui a pouco, o que significam esses selos. Mas tinha que abrir esse selo, né? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro. E eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro. Como a gente estava dizendo, era um livro que estava na mão de Jesus. Quem podia abrir esse livro? Ele dizia, não pode, não é possível, não tem ninguém. Como é que faz? E ele chorava, João dizia, chorava, por quê? Por que ele chorava? Porque ele já sabia que esse livro, sendo a terra, iria entrar séculos e mais séculos, passar por tudo quanto é épocas das pandemias, das fomes, das guerras, por causa do egoísmo do homem. Poxa, que pena, eu estou chorando porque está nas mãos deles e eles vão guerrear, eles vão causar desgraça própria por conta da própria ignorância, do próprio egoísmo. Por isso João chorava, né? Aí até que o Espírito disse, não chores, eis aqui o leão da tribo de Davi. E aí nós falamos, quem é esse leão da tribo de Davi? Né? Jesus era descendente de Davi, porque José era descendente na genealogia de Davi, né? Então ele considera o leão de Davi aqui como o leão da tribo de Davi, como um cordeiro, Jesus, que que ele fala, eis aqui o leão da tribo de Davi, que é capaz de abrir esse livro. E aí o cordeiro, que é esse leão de Davi, começou a abrir os selos. Começou a abrir os selos. E eis que aconteceu. A gente pede aqui, ficou meio confuso, diferente aqui o texto, mas eu vou ler para vocês. E havendo o cordeiro aberto o primeiro selo, João olhei, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco.
e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Então o cavalo branco é assim, Deus não colocou a gente aqui na terra para sofrer simplesmente, né? Não tem porquê. Então sempre tem alguém trazendo boas novas, boas esperanças, alegrias, né? E esse cavalo branco significa sempre aquele que traz a paz. O maior cavaleiro, né, no cavalo branco foi Jesus. Mas nós tivemos outros, inclusive os profetas, né, dos hebreus, né? Quantas coisas eles trouxeram, tudo, né? E mesmo depois, vários outros. E hoje em dia, quantas pessoas boas estão aí sentadas no seu cavalo branco, montada no cavalo branco, levando a paz, levando comida, levando caridade, o amor. Veja aí esses voluntários, né, lá do Rio Grande do Sul, por exemplo. Então são cavalos brancos, são pessoas destinadas e preocupadas em levar o bem, em levar a paz, né? E aí ele fala que foi-lhe dado uma coroa para esse cavaleiro, que a coroa é sinônimo de vencimento. Você venceu, a coroa é sua. Então, aqueles que venceram aquele que vence, né? Aquele que chega primeiro, né? Que tem a medalha, né? Então, aquele que venceu. E o que esse pessoal venceu? Venceu o quê? Venceu a preguiça, né? Venceu o egoísmo, venceu o orgulho, venceu as vicissitudes, né? Venceu tudo que estava atrapalhando para que ele pudesse transpassar, para que ele pudesse migrar para um mundo melhor, um mundo dentro de si mesmo. Nós temos aquele exemplo, né, hoje, graças a Deus, aquelas pessoas que se prontificaram lá a ser lá os voluntários lá do Rio Grande do Sul. O que eles venceram? Venceram o egoísmo, né? Venceram a acomodação, comodismo, né? Venceram um monte de preguiça, por exemplo, né? E foram lá e estão ajudando. Isso é um cavalo, isso é um cavaleiro branco, né? Aquele que vence, aquele que tem a coroa, aquele que vai chegar lá na frente primeiro. O que é chegar primeiro? É ser feliz, né? É quando nós estamos ainda capengando e tem gente lá que está muito melhor, né? Pessoas que estão vivendo o mundo total, na mesma casa, no mesmo lugar e ainda num estágio muito melhor do que nós, né? Porque eles venceram, porque eles são representantes desse cavalo branco. Como nós dissemos, Jesus foi o maior desses cavaleiros, né? Mas nós tivemos tantas outras pessoas e temos ainda muitas outras pessoas que vestem essa veste branca, né? E aí, quando se abriu o segundo selo, saiu um cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Sim, a espada é símbolo da guerra, né? Então esse cavalo vermelho significava, então, que João estava vendo, que durante milênios, né, o mundo ia se matar. Olha, matasse uns aos outros. O que a guerra faz? Né? Ninguém tem nada contra eles lá. Quem está lutando lá nem sabe o que está lutando, não tem culpa nenhuma, foi mandado apenas, mas tem que se matar. É uma questão de sobrevivência, né? É isso que realmente tira a paz da terra, como foi dado para esse cavalo vermelho, para esse cavaleiro, né? É só isso, né? Aí o terceiro selo, né? Quando abriu o terceiro selo, ele viu um cavalo preto com seu cavaleiro e tinha uma balança na mão. E não danifiques o azeite e o vinho, dizia. Olha, a balança, o João já estava prevendo aí, estava sendo mostrado para ele, que o mundo passaria a ser controlado por um mercantilismo, né? Por uma cédula, por comércio, né? Pelos bancos, né? Pelas negociações. Né? E aí, o que ele disse aqui, não danifiques o azeite e o vinho, ou seja, não cometa injustiça, né? Então, o que nós mais vemos? São juros exorbitantes, são pessoas que abusam de quem pouco tem, né? E isso, ele sabia que isso ia acontecer, esse era a balança, porque tinha uma balança na mão. Quem tem balança na mão tem um controle. Ele pode criar 2 pesos e 2 medidas, ele pode enganar, e é o que nós temos hoje, o que ele viu que isso ia acontecer, e é o que está acontecendo, né? Nós temos muita injustiça, até por falar aí, né, se nós quisermos levar isso um pouco adiante, falar da desigualdade, por exemplo, do homem e da mulher dentro dos empregos, né? Graças a Deus hoje a mulher já está conseguindo um espaço melhor de igualdade, mas quanto tempo tinha aí que a mulher nem podia trabalhar, né? A vida toda, o tempo todo, não faz muito tempo, acho que no século XIX até, a mulher não podia trabalhar, né? Também trabalhar fora, assim, né? Só o homem, ou seja, é uma desigualdade dessa balança que o homem manteve em suas mãos e que aos poucos a gente vai vencendo isso. Mas isso já foi mostrado para João lá no Apocalipse naquela ocasião, né? E o quarto selo, ele vê que sai um cavalo amarelo com seu cavaleiro e o seu nome era Morte. E o inferno o seguia e foi-lhe dado o poder para matar a 4ª parte da terra com espada e com fome e com peste e com as feras da terra.
Olha, o cavalo amarelo, né? Sempre simbolizou a fome, a desgraça, a miséria. E aí, o nome é morte, sim, porque lembra a morte mesmo, né? Algo que mata, né? E ele fala que o inferno seguia. O inferno representa a eternidade do fogo. Parece que o sofrimento não acaba mais, né? Sabe, quem está vivendo um baixo astral, um inferno astral, por exemplo, não acaba. É impressionante como é que Deus pode existir, a gente pergunta, com tanta enfermidade, com tanta pandemia, com essa fome, com essas feras, né? E ele fala de uma quarta parte, que deu poder para matar uma quarta parte. Se nós olharmos lá um pouco mais para trás, no século XIV, começo do século XIV, 1330, 1340, surgiu uma grande pandemia, epidemia, que chamou a febre bubônica, a peste negra, tirada lá, consequência lá dos ratos, das pulgas dos ratos, né? E até estava lendo esse dia, veio até da China, né? Para variar, né? O que acontece? Dizem que a Europa foi quase dizimada, né? Quase a metade da Europa foi dizimada por essa pandemia, né? Essa epidemia. Então veja, não está falando nada de novo, nada de mistério, né? Dizendo o que ele viu, as coisas que iam acontecer na Terra nos próximos séculos. E é isso que aconteceu e vai continuar acontecendo, como nós tivemos recentemente, né? A Covid, por exemplo, né? Aí vem outras menores, aí teve surto da malária em 2016, né? Sem contar, no começo do século XX, 1903, 1904, nós tivemos não só a febre amarela, uma varíola e até a peste bubônica também veio aterrissar, veio aqui para o Brasil, né? Então, assim, dizimou muita gente, né? Então, assim, só para a gente ver que essas coisas, quando a gente fala vai sangrar, vai matar uma quarta parte, exatamente, né? Essas coisas que a Terra sabia que iria acontecer. E João viu isso dentro dessa imagem que na abertura desses selos mostrava para ele. Por isso que ele chorava, segundo nós acabamos de dizer, né? Aí abre-se o quinto selo. No quinto selo, ele já não vê nenhum cavalo, né? Ele já não sai mais cavalo. Ao contrário, ele já olha, né, para outras bandas e viu debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Olha, o que ele está dizendo? Por que ele não falou aqui das almas daqueles que morreram por outros motivos, né? Morreram por amor a Deus. Todos nós que fazemos algo bom, morremos por testemunha. Somos testemunha do bem. Somos em nome de Deus. Não importa, mesmo que você não acredite em Deus, mas se você fez algo bom, você vai ser recompensado. Mesmo que você não acredite que a vida continue, né? E se ela continuar mesmo? Aí você vai ver lá do outro lado que realmente, se você vai colher o que você plantou. Então, é nesse sentido que ele viu aquelas almas perturbadas ali. Por quê? Quando que Deus vai mudar? Quando que as coisas vão mudar? Não é possível, né? Nós estamos tanto tempo sofrendo, e a gente está aqui esperando, para quem acredita no juízo final, essas almas podem estar lá esperando o juízo final, mas os reencarnacionistas estão sempre indo e voltando. Poxa vida, não é possível, né? Que a gente reencarna 2, 3, 4, 5, 10 vezes e a Terra continua com a corrupção, continua com as guerras, com as violências, com as catástrofes, com a fome, com as pestes, com as pandemias. Até que a gente lembra de um grande poeta, né? Castro Alves, um cara que morreu jovem, 24 anos, ele escreveu aquela poesia Vozes da África, e ele, quando ele presenciou, ele era abolicionista, né? Viveu em 1847, 48, 50, até 1870. Ele via aqueles navios negreiros trazendo os escravos, né? Quantos sofrimentos, né? Chegava, acho que 1000 pessoas embarcavam, chegava a 200, 250, porque a maioria era jogada no mar, a comida dos tubarões, porque morriam, tinha peste, fome, não aguentavam, né? E ele via, conta o historiador, que os tubarões já ficavam do lado dos navios, né? Porque sabia que logo ia ter gente jogando no mar, né? Sendo jogada no mar. E ele fez aquela poesia, como pode, né? Tanto sofrimento, e onde que está esse Deus? Até o começo da poesia Deus, né? Onde estás que não respondes, né? Em que céu e em que estrelas tu te escondes? Aquela imagem que Deus está lá no céu, braços abertos, esperando, né? Isso é uma fantasia, mas na época não tínhamos resposta, né? Então cadê? Por que tanto sofrimento? Por quê? Por que Deus vai criar seus filhos com esse sofrimento? Então essas almas que estavam aqui embaixo do altar, né, que João viu, são almas que
estão ali questionando, né? Poxa, eu fiz tudo em nome do bem, eu fiz em nome de Deus, eu preguei a palavra de Deus, eu fui caridoso, eu testemunhei as coisas boas né, e continuo sem ver nada. Então, para nós repensarmos, né, que Deus está no comando, né? Tudo tem um comando, não é porque nós não vemos, né, e não sabemos que as coisas não existem, né? A justiça ela está além do nosso conhecimento e nós estamos lutando para conhecer um pouco mais. Cada um luta aí pelas suas doutrinas, né, para procurar o que há de coerente na sua fé, né? E a gente se alimenta dessa fé, tá certo? Então por isso que o quinto selo já está bem próximo, né? Avançado aí nos séculos, né? Tem gente que chega a abrir vídeo aí falando por que nós estamos no quinto selo. Não vamos entrar nessa coisa, porque a gente não tem essa definição, já que os acontecimentos, eles vêm, voltam, vêm e voltam, né? Então não tem como, assim como o próprio Nietzsche falava, que tudo é uma repetição, né? Tudo vai se repetir, a cada século vai repetir. Aquele Friedrich Nietzsche, aquele que escreveu Zaratustra, né? Assim falou Zaratustra, né? O alemão. Mas é isso, vamos ver o que ele vê no sexto selo. Aí no sexto selo, ele viu um grande tremor de terra. As estrelas caíram sobre a terra, o céu retirou-se como um livro que se enrola. Olha, né? A gente não vai ver isso, né? O céu se enrolar como um livro, o céu se retirar como um livro que enrola. Isso é uma simbologia que nós não acreditamos mais nas forças celestiais. Para que céu? O céu não existe para mim. O céu se retirou, assim como Castro Alves falou, né? O próprio Nietzsche dizia, Deus está morto. Não necessariamente falando de Deus, esse Deus em que nós acreditamos, mas falando de Deus está morto numa apologia à fé cega, toda aquela coisa, beatitude que se fazia e tudo, né? Que não levava a nada. Então, se esse Deus, vocês estão crendo que esse Deus não existe, é isso que ele queria dizer, né? Mas de qualquer forma, ele sendo incrédulo, ele corroborou sim com essa afirmação e colocou na mente das pessoas essa filosofia de que Deus estava morto. Né? Então, principalmente no século XIX, né, as coisas ficaram muito sérias nesse sentido, e aí o céu já não existia mesmo. Deus não existia. Já em 1500, né, na Renascença, não se criou aí, historicamente o período do antropocentrismo, né? Ou seja, Deus deixou de ser o centro da Terra. Aí o homem passou, não, e Deus que nada, nós aqui mandamos, nós aqui fazemos. Já estava lá desde o século XVI, quanto mais aí no século XIX. Né? Então é nesse sentido, o céu se retirou, porque ninguém mais fala de Deus. Você tem um carro, você tem um material, você é seu próprio Deus. Né? E aí, as estrelas caíam, sim, caíam no sentido de acontecimentos que vão sucedendo e vão transformando a natureza. Né? Vão se transformando, a natureza está cada vez diferente. Né? A gente está vendo aí a ciência falar do mar, está avançando, as geleiras, tudo aquelas coisas. Isso vai acontecer, de uma forma ou de outra vai acontecer. Mas o que nós trouxemos aqui desde o começo é que o Apocalipse estamos tratando como uma mensagem de esperança. Que apesar de tudo isso, nós venceremos. Essa é a grande verdade. Nós seremos firmes e vestiremos os vestidos de branco, porque se nós mantivermos a nossa fé. Porque não vai ser fácil, mas a gente não precisa sucumbir, nem ficar com medo desses Armagedon, dessas coisas que o Apocalipse fala em simbologia, isso é apenas simbologia, né? Aí, ele fala que vê 4 anjos, olha, depois dessas coisas, eu vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar. Exatamente, nós estamos falando, tudo está controlado, tudo tem controle. Quem está na carruagem, quem está com as rédeas, é Jesus. Então, a gente não deve perder as esperanças, ficar desesperado, achando que o mundo vai acabar, que essas coisas vão acontecer. Calma, né? Nós precisamos ter fé e acreditar que quem está pilotando o avião é Jesus. E nós acreditamos nele, tá certo? E ele fala que ele vê nesse meio, no altar, os números daqueles que serão salvos, dos assinalados. E eu vi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. 144 é múltiplo de 12 vezes 12, dá 144. Mais uma vez, simbolizando as 12 tribos de Israel. Ele fala aí no Apocalipse, depois lá para baixo, ele fala, tá? É 12 tribos de Dan, 12 pessoas, não sei quem, de Efraim, e vai falando as tribos que existiam, né? E nós entendemos aqui que essas 12 tribos podem simbolizar as 12 tribos de Israel com os 12 apóstolos. Mais uma vez, dentro daquela interpretação de que quem estiver seguindo os passos
dessas 12 tribos, dos 12 apóstolos, estarão inseridos nesse simbólico 140 mil, simbólico 140 mil, que a Terra, quantos bilhões que tem? Você acha que salvaria somente 144 mil? Tá certo? É apenas simbologia, né? Aí ele fala que o Cordeiro, Jesus, abre o 7º selo. Havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. O tempo dentro do Apocalipse, dentro da linguagem apocalíptica, ela é muito relativa, né? Há quem diga que um dia se refere a um ano. Outros falam que uma hora é um ano, que um mês é um século. Enfim, não tem essa de nós definirmos, porque nós não existe, né? São um emaranhado, né, de sentidos, significados, que nós não vamos chegar a um termo comum. Mas quase meia hora, vamos pensar, quando alguém fala, olha, eu fiquei esperando você aqui mais de uma hora, na verdade não passaram nem 40 minutos, mas a gente quer mostrar que ficou muito tempo esperando. É esse sentimento, essa interpretação, é esse sentido que fala. Quase meia hora então, chega a 20 minutos, mas quase meia hora, tá? Ou seja, aproximadamente meia hora, é muito menos do que uma hora, ou seja, é um tempo pequeno. Mas que tempo é esse que o céu se fez silêncio? Aí nós vamos entender que a Terra vai chegar em determinado período uma certa paz. Vai acabar, vai ter um político melhor, a guerra vai acabar, nós vamos ter uma certa paz. Ninguém vai ficar dando notícia nos jornais, aí nas coisas da televisão, não sei onde, falando que guerra, né, soltou míssil, não sei o quê, gente morrendo e tal, invadindo. É como se fosse uma paz leve por um tempo, por um período pequeno de tempo. Por quê? Porque ainda não, né, a gente não vai ter a paz definitiva, porque a partir da abertura do 7º selo, novos acontecimentos na Terra virão. E nós vamos ver na próxima palestra, no próximo momento, próximo período, dia que nós estivermos aqui, para dar continuidade a esse estudo, nós vamos ver que cada anjo, né, vão aparecer agora 7 anjos, e cada um deles vai ter uma trombeta. Vai soar cada trombeta, vai aparecer um monte de coisa nova, e que nós vamos ver com mais detalhe no próximo encontro, tá bom? Espero que tenha ficado mais ou menos aí esclarecido, mas só lembrando que é uma mensagem de esperança. Por mais que as coisas aconteçam, que estão acontecendo, Deus está no comando, tá bom? Obrigado.